As Crônicas do Bispo. A lição do trono vazio. Dons do Espírito são intrigantes. Línguas estranhas, visões, revelações, profecias, enfim. O apóstolo Paulo ensina que devemos buscar os melhores dons. Me parece sugerir serem melhores os dons para servir. É verdade mesmo. É de Deus. Ou então, profetizar. É bem melhor para a igreja. Cuidado com o dom que você pede ou que você recebe, porque pode ser que o Senhor te mostre através desse dom o que você não gostaria de saber, mas, por fim, terá que viver. Hoje, o Senhor me visitou em uma visão, me mostrou algo que eu jamais vi e nem jamais pensei sobre isso, por mais que seja uma realidade presente que, vez ou outra, nós mencionamos. Eu estava em um lugar que tinha um chafariz. De repente, alguém desligou o chafariz e a água parou. Aquilo me chamou a atenção e eu pensei, nossa, a fonte não pode secar. E comecei a orar. Surpreendido na oração, eu recebi uma revelação. Recebi uma visão. Eu vi um trono vazio. Alto, sublime, branco como neve, tão branco que quase não dava para ver, porque se misturava com a brancura do horizonte sem fim que se seguia no trono. Eu fiquei pensando, enquanto admirava a visão, que um trono vazio seria igual a uma fonte sem águas, como um chafariz desligado. Nossa, o que significaria um trono vazio? Pensei ainda que talvez o dono do trono teria ido à guerra ou teria morrido e deixado o reino órfão. De toda forma, não fazia muito sentido ter sido surpreendido com aquela visão repentina e surpreendente. Porque, para mim, um trono vazio era um sinal de desequilíbrio no reino, na corte, enfim, nos poderes em geral, para todo o reino e para todos os demais reinos. Diante de tantos registros de visões na Escritura, realmente, essa para mim era nova, pelo menos para mim, principalmente da maneira que aconteceu e diante da forma de inspiração que se seguia, ou seja, um chafariz desligado. Bem, a conclusão, pensando nas Escrituras, era óbvia. O trono estava vazio porque o rei enviara o príncipe para resgatar uma terra distante, em seu nome. Em outras palavras, o pai enviara o filho para a guerra. Todo reino precisa de um rei. Assim também, todo rei precisa de uma rainha. Na verdade, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. A noiva não era perfeita, sabe? Mas o noivo tratou dela e ela se tornou sem mácula e nem rugas, tornou-se santa e sem defeito. Assim também, a rainha pode até não ser a mais linda. Ela é somente a mais linda para o rei. Tudo bem, tudo depende de quem olha. Gosto não se discute. Se os seus olhos forem bons, todo o resto será bom. Se os seus olhos forem luz, tudo será luz. O trono do Pai é o trono da glória de Deus. Já o trono do Filho foi chamado do trono da graça do Cordeiro. Meu Deus, por um momento eu pensei que estava diante de algo grande demais para que eu pudesse entender. Por 33 anos cronológicos, o trono do Filho, chamado trono da graça, repito, ficou vacante. Era a vacância do cargo do Filho na eternidade. Fiquei pensando se isso causaria algum desequilíbrio no universo. Será que as assistências às múltiplas dimensões ficariam prejudicadas? Será que toda a obra da criação, sejam as coisas visíveis ou as invisíveis, estariam comprometidas? Acho que me empolguei com a ficção científica daquele filme. Como se chamava mesmo? Sim, lembrei. De Volta para o Futuro, lembra? Eu não sei se você era dessa geração. Eu lembro, na realidade, que parece que caía um raio que resolvia tudo. Bem, melhor deixar essa questão para os astrofísicos ou astrogênios. Tem coisas mesmo difíceis de entender. Ainda assim, o responsável por
toda a criação, do visível e do invisível, dos universos imagináveis ou inimagináveis, estava ausente em seu posto original. Meu Deus, não, não, JR, não, meu bispo. Na eternidade, tudo continuava como desde sempre. Tudo em perfeito equilíbrio, como foi visto, como foi feito e feito para funcionar, perfeita e plenamente em equilíbrio na forma natural. Mas voltando ao trono vazio, o pai enviou o filho para uma missão. O pai ficou com seu lado direito vago, o lado direito do pai ficou vazio. O time do céu ficou desfalcado do seu artilheiro, ou melhor, do seu capitão. Nem anjos, nem arcanjos, nem serafins, e nem mesmo querubins. Ninguém ousou e ninguém jamais ousaria sentar-se naquele trono. Outrora, na eternidade, existiu um que tentou assemelhar-se a Deus, pretendendo sentar-se no trono, mas repentinamente foi precipitado em abismo de trevas. Por outro lado, o rei já havia enviado outros em seu nome. Veja Lucas, no capítulo 20, a partir do versículo 9. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Também disse o dono da vinha. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez então o respeitem. Assim também, Hebreus, no capítulo 10, melhor, no capítulo 1, o versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Meu Deus! Aqui, uma explicação breve, é o momento onde o próprio Deus, ele envia os patriarcas, ele envia os profetas, ele levanta os reis, e todos eles, ou a grande maioria, é perseguida, ou então naufraga em desobediências e rebeldias contra a lei de Deus. Mas o Senhor, que falou por intermédio dos profetas, veio também a falar por intermédio do próprio Filho. Com tudo isso, me ocorreu uma conclusão precoce. O Pai enviou o Filho, deixando o lado direito vazio, para que o Filho enchesse o céu. O vazio seria cheio. Ou melhor, povoasse o céu, com sua vitória na guerra no reino rebelde distante, e depois voltasse para assumir o seu trono e tomar de novo assento no posto vazio. O Salmo 110, Salmo de Davi, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. De fato, ele voltaria. O Pai contempla e aceita o seu lado direito vazio naquele período, suportando a ausência do Filho, para que o Filho se multiplique em uma nuvem de vestes brancas de adoradores, que iriam somar no coral celestial, com os anjos, louvores somente ao Pai. Esse é o Filho, meu Deus, ele é grande demais. Deus não deu ou não aceitou o trono vazio à toa, não. Ele não ficou momentaneamente sem o Filho à toa, não. Ele mandou o Filho buscar mais gente, buscar mais adoradores, para contemplar em profunda gratidão a grandeza da sua glória. O trono ficou vazio para que o Filho fosse reconciliar, pelo seu sangue, aqueles que não mereciam, aqueles que eram irreconciliáveis.
Ele foi colocar vestes brancas naqueles que estavam com vestes sujas e se alegravam com isso, porque, de outro modo, sem vestes brancas, não poderiam jamais juntar-se ao Pai. Ele foi formar uma nuvem branca, alva como a neve, ao clangor de trombetas dos anjos, para destruir a rebeldia das vestes sujas da terra distante, que estava desviada do reino e que não lhe pagava mais o devido tributo de louvor. Esse é o Filho. Está pensando o quê? Missão dada é missão cumprida. E ainda assim, o trono não poderia ficar vazio. Jamais esse trono ficaria vazio, ou seria jamais colocado qualquer outro em seu lugar. É por isso que ele teve que voltar, por um só motivo, porque o Pai jamais consentiria a eternidade com seu lado direito vazio. Marcos 14:62 diz: Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. Queridos, fazendo um parênteses, esse versículo, essa palavra, traz à tona um sentimento, uma visão tão profunda e tão grandiosa dessa história que eu resolvi contar diante dessa experiência e dessa visão. Mas a grande realidade é que isso é grande demais. E cabe realmente o entendimento de que nós precisamos de voltar às raízes, das bases da conversão verdadeira, ou nos convertermos de novo, ou voltarmos para o caminho do trono da graça do Cordeiro e desenvolver isso de uma maneira sem precedentes. Digo de novo, Marcos 14:62, Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Repetindo o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Agora, imagina a festa da chegada de Jesus nos céus. O Salmo 24 diz bem, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Parênteses, a teologia vai mostrar aqui o Pai e não o Filho, mas na realidade eu creio que cabe bem essa alusão. Ainda Atos dos Apóstolos 1:9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Era o Filho voltando para ser glorificado, no trono que de sempre foi seu e não poderia jamais ficar vazio. Concluindo então, todo reino precisa de um rei, e todo rei precisa de uma rainha, e nenhum trono foi feito para ficar vazio. É por isso que Jesus subiu e assentou à destra do Pai no seu trono. Assim, o perfeito equilíbrio da criação do universo teve a sua recomposição completa e recebeu novamente aquele que havia apenas descido para buscar a ovelha perdida. A parábola das ovelhas perdidas eram 99. Uma perdida, alguns teólogos alegam que era o planeta Terra, imagine. Jesus veio buscar a ovelha perdida. E assim, a nova Jerusalém que desce do céu alcançará a sua plenitude com sua população de santos, onde sua luz será o próprio Cristo. Em outras palavras, o trono não poderia ficar vazio, porque nenhum posto do reino pode ficar descoberto. Atenção, atenção! Pastores, ungidos de Deus e atalaias precisam sempre estar em seus postos, porque Deus não é Deus de vazios. Antes, ele enche todas as coisas. Ele, Deus, esvaziou o lado direito para encher e povoar o próprio céu. O trono vago no céu é a revelação da glória de Deus na
terra entre os homens, de onde ele administrava a plenitude da eternidade sem nenhum problema, porque ele era, é e há de vir. Queriam que Jesus, escute isso, queriam que Jesus tivesse um trono na terra. Meu Deus, esse raciocínio me fez pirar. Queriam que Jesus tivesse um trono na terra. Ele não poderia assumir um trono na terra àquela altura, porque havia deixado um trono vazio nos céus. Verdade seja dito, primeiro ele esvazia, mas para depois preencher de novo, aperfeiçoado mesmo. Ainda assim, eu estou com a impressão de que o trono não está completo. Me ressinto, mas não sei explicar muito bem. Parece que tinha alguma coisa faltando. Parece que tem uma perna solta nessa história. A única coisa que me ocorre é que agora os tronos de fato estão vazios. É que agora os tronos de fato não estão mais vazios. O que ainda me incomoda, o que me tira o sono então? O que ainda me incomoda? O que poderia me tirar o sono então? Será essa visão do lado direito vazio? Pode ser. A única coisa que me ocorre é que existe um posto vago. O posto da rainha, ou melhor, da noiva, ao lado do filho. Deve ser isso. Mas eu sei muito bem, e você também, que logo, logo ela vai chegar. Puxa, olha só, acabaram de ligar de novo o chafariz. Amém e amém. Volte a fluir nos dons. Faça parte da noiva. Ela é a rainha que vai coroar o rei que havia deixado o trono vazio para constituí-la em grande poder. Espero ter contribuído. Fica com Deus. Obrigado, Jesus.